causar problemas que você nem imagina. Discerne o tempo que você está vivendo. E ele falou de profetizar. Gente, que isso? Que tema é esse que esses homens de Deus tiveram? Tempo, e agora vai dizer de profetizar. Então, eu discerni o tempo, amém? Cada um sabe o que está passando de dentro para fora. Cada um sabe a sua luta na mente, na alma. Cada um sabe a luta dentro da sua casa. Nós sabemos aonde o inimigo está minando, aonde ele está trabalhando. Nós não estamos como meninos na fé, lidando com as situações. Não, nós somos cheios do Espírito Santo e temos a mente de Cristo. E aí ele vai dizer que neste tempo a gente precisa profetizar. E eu acho lindo. Porque nós não podemos profetizar qualquer coisa. Aleluia. Percebe? Se você ler a palavra de Gênesis, Apocalipse, tudo tem um tempo para se concretizar. Não é bagunçado. Não é assim. Deus não fala para as pessoas dizer as coisas no tempo errado. É tudo no tempo certo. Aleluia. E você está dizendo, Deus não manda ninguém, não manda um vaso, não manda um anjo falar comigo. E Deus está dizendo, agora não é tempo de falar, é tempo de ouvir e meditar. Profetizar o quê? Profetiza a palavra de Deus. Profetiza o que Deus está mandando você profetizar dentro da tua casa. Ele está te mostrando a situação e dizendo, profetiza sobre essa situação. Por que é importante isso? De repente Deus está dizendo, você está dizendo para o Senhor, Senhor, olha, eu vou declarar que vem a finança. Eu declaro finança dentro do meu lar. Não é que é errado. Mas você precisa entender o que é que está acontecendo na sua casa. Porque de repente o que Deus está querendo que você profetize é cura. De repente o que Deus está querendo que você profetize no seu lar é vida. É paz. Deus está falando comigo e com você. Nessa intimidade. Nesse amigo que é amigo de relacionamento. E dizendo para mim e para você, discernir o tempo. Agora profetiza dentro dessa situação o que você está vivendo. Porque através dessa situação resolvida, as outras coisas vão começar a se colocar no lugar. E depois ele vai dizer, você discerne o tempo. Você declara a palavra de Deus. Porque quando nós não nos baseamos na palavra de Deus e nos baseamos no que o mundo está falando, veja bem, não estou dizendo que nós não temos que falar coisas, dizer coisas, nós estamos no mundo. A gente vamos ver, Paulo vai dizer, não sei, não me lembro agora, eu acredito que foi a Timóteo, ele vai dizer assim, olha, irai-vos. Me recordo agora, me deu um branco. Irai-vos. Isto é, a gente vai poder ficar indignado com tanta coisa errada, com tantas coisas que parece que foge do nosso controle. Mas Paulo vai dizer, ó, não deixa o sol, não deixa isso se tornar ódio, raiva, ira. Então nós estamos nos preparados, sendo preparados, e muitos aqui eu creio que também já está preparado para viver o que Deus quer. Mas você precisa saber o tempo que você está vivendo.
discernir a palavra de Deus e não o que o sistema está dizendo aí fora, porque o sistema hoje diz, está 100 mil pessoas morrendo, amanhã eles abaixam para 50, diz que errou lá, diz que errou lá, diz que errou lá. Deus está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe o que quer dizer? Você não está guardado pelos homens, você está guardado pelo aquilo que é soberano. E ele vai dizer, então, você sabe do tempo que está vivendo, você está profetizando o que é para ser profetizado, então agora você começa a gerar. Aleluia! Oh, lindo, lindo, lindo Deus! Entendeu como que é? Quem sabe você está querendo gerar, fazer e acontecer. Profetizando o que você está vendo e o que os outros estão falando. No tempo errado, no lugar errado, e está querendo colher, e Deus está dizendo, não vai dar. Faça como o anjo da igreja colocou, discerne o tempo, profetiza a palavra, e gere vida, aleluia. E aí, dentro desta introdução, o Espírito Santo foi me envolvendo. E eu comecei a fazer perguntas dentro do tema que a igreja, a qual pastores deram à igreja. E aí eu comecei a querer saber sobre o que estava passando com o povo de Israel, a qual está direcionado esta palavra. E aí eu coloquei, qual é o tempo que Israel estava vivendo? Nós vamos aprender para que você entenda melhor ainda quando eu falei de tempo, profetizar e gerar. Amém? Qual é o tempo que Israel estava vivendo? Estavam ceifando o que tinham semeado. O povo de Deus estava colhendo o que havia plantado. Uma das coisas mais lindas do cristianismo é que o nosso amigo Deus, o nosso Criador e Salvador, Ele gosta de particular. Ele gosta de sentarmos à mesa e conversarmos com sinceridade. Colocar as coisas em pratos limpos, sabe? Porque às vezes a gente está reclamando de coisas que alguém semeou e agora está colhendo. Situações que Deus disse, eu disse para você não fazer, mas a sua ansiedade, quantas coisas eram para mim e para você não estar passando. E quantas coisas também alguém está nos fazendo passar, sem a gente querer. Judá era o próprio modelo da idolatria, adultério e apostasia. E este tempo é um tempo que eles estavam pagando um preço alto. Você de repente está perguntando, parece que o mundo não vai voltar mais como era antes. Parece que as coisas não vão voltar ao seu lugar. Porque quando a gente acha que ia ter paz, o negócio entortou mais ainda. Veio a segunda e veio com um nome mais chique. E os nomes vêm mais chique ainda. Eu estou até preocupada com o próximo nome. Não é nem pegar o Covid. É o próximo nome que vem. Porque é tão chique os nomes, né, irmão? O nome é chique, mas nos traz pavor. Nos desgoverna. Desorienta.
Se não for o Espírito Santo e nós permitir o agir dele na nossa vida, a gente fica de um lado para o outro e dizendo: onde você está, Deus? E Deus dizendo: eu estou no mesmo lugar. Só que o povo de Israel, o povo de Deus, o povo ao qual Deus amava, estava passando por tudo que estava passando, não era por causa de Deus. E não era por provas. Aliás, eu creio que alguns era por provas, porque são todos pecadores, amém? Só que não vivemos na prática do pecado. Só que alguns estavam vivendo na prática do pecado. E por causa disso, outros acabaram sofrendo. A igreja está vivendo hoje, quero tirar um princípio da história do povo de Israel, da situação que eu acabei de falar para vocês, de adultério, de todo tipo de apostasia. Eu quero tirar um princípio aqui, tirar uma lição para nós. A igreja está vivendo a síndrome da ausência da figura paterna. E você vai dizer: não entendi, Cris. A gente está perguntando: onde você está, pai? Quantos não estão mais na casa do Senhor? Não tem mais alegria de vir à casa do Senhor. Não tem mais força de vir à casa do Senhor. Quantos não querem mais Jesus? Uma irmã que eu conheci, missionária, ela cantava, bradava, como aquela mulher adorava ao Senhor. Como Deus usava ela. E ela chegou através do Facebook e disse: olha, irmãos, eu não estou mais na igreja. Eu prefiro não usar máscara. Eu prefiro não pecar. Porque a minha carne está falando mais alto. Então eu prefiro deixar a igreja para ir para o mundo e viver. Quem está ouvindo isso e está também fraco vai dizer assim: eu também estou nessa. Também estou com um probleminha. Olha, queria muito. Acho que eu estou na roda lá dos amigos, beber umas, 2 ou 3, sei lá. Acho que eu também estou querendo. Porque você ouve alguém que era influência dizer assim: olha, parece que é até uma coisa de coração, né? Olha, eu não vou ficar mais na igreja, porque eu não quero mais ser capa. Eu não quero mais machucar o Senhor. Gente, não vai ter. A Bíblia diz que a luta é travada e é diária. O Evangelho de Cristo não é uma farsa. Não é o Evangelho que chamou você e falou: olha, vai ser só alegria, vai ser só alegria. Não. No mundo tereis aflições, mas ele disse: eu venci. Eu venci. Quantos de nós estamos aqui que às vezes a nossa mente, a nossa alma diz: meu Deus, esses pensamentos, essa luta, seta. A Bíblia, Salmo 91, como a igreja está vivendo o Salmo 91, é seta ao meio-dia, é seta de manhã, é seta de madrugada, é qualquer hora seta do inimigo. Se não é enfermidade, é a dor, é a angústia. Mas o salmista, ele começa dizendo assim: aquele que habita, meu Deus, no esconderijo do Altíssimo, meu Deus, a sombra do Onipotente descansará.
Deus está dizendo, não usa palavras. Paulo vai dizer, olha, eu orei 3 vezes. Olha só, irmãos Paulo, hein? Irmãos Paulo. Imagina nós. Paulo disse que orou 3 vezes. Perguntou, Senhor, responde. Imagina o Paulo orando, jejuando. Deus responde. Aí Deus fala assim, não, meu filho, eu sei que está difícil, viu? Eu sei, você é nervosa. Você é brava. Eu sei. Oh, eu sei que você está querendo pegar aqui. Eu sei. Aquela é linda. Eu sei. Mas Deus não vem falando para Paulo. Deus só diz para Paulo, o negócio é o seguinte, minha graça te basta. Imagina uma coisa dessa. Imagina que evangelho é esse. O seu amigo chega para você e só diz, a minha graça te basta. Valeu. A minha graça te basta. Mas aí eu pergunto para você, como é que é isso? Como funciona isso? Te explico. Lá foi Jesus, lindo, maravilhoso. Chegou em Jerusalém, começaram a bater nele. Chutaram, cuspiram nele. E ele foi com a cruz, e indo. E foi. E xingaram, imagina o que xingaram Jesus. Se fosse no dia de hoje, Jesus, nem é só o Senhor. Brigaram, imagina o que falaram para Jesus. Aí crucificaram Jesus. Olha quem tem a graça de Deus. Ouve de um lado. Sai dessa. Você não tem poder não, viu? Não sei não. Você parece que é uma fraude. Aí o outro chega. Não, ele é o Cristo. Jesus todo dolorido. Por aqueles que ele deu vida, aqueles que ele fez milagre. Olha, e você está dizendo, a minha vizinha, aquela santa de Israel que falou aquilo para mim. Jesus então, meu filho. E ali Jesus, bateram, fizeram o que fizeram, foram dar água para ele, deram vinagre para ele, entendeu, irmão? Vai pegando aí. Quem tem a graça de Deus. Aí de lá, Jesus fala para o outro, tranquilo, hoje mesmo você vai estar, gente, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, viu? Quem tem a graça de Deus, leva outros para a glória. Quem tem a graça de Deus, tem palavra profética para outros que estão morrendo. Quem tem a graça de Deus, Pai, está consumado. A minha graça, diz o Senhor para você, basta. E nós vamos ver que a igreja, ela tem uns sintomas. Revolta dentro da igreja. Quantos crentes revoltados, amargurados, tristes, porque sente que o Pai está ausente, sente que Deus abandonou a igreja. Fantasias, você fica assustado quando você vai no YouTube, ou até às vezes no Face, pastores fazendo coisas que você fala, meu Deus, eu não acredito. Não estou dizendo machucando a fé de ninguém, mas o Senhor está chamando você para uma maturidade maior. Que vai ter momentos que você vai estar na sua casa, não vai ter chaveiro, não vai ter calça, não vai ter nada para você usar. É o nome de Jesus. É um tempo da igreja crescer. E veja, não estou machucando a igreja do meu Senhor, mas estou dizendo para mim também, é um tempo de maturidade. Como vou profetizar se eu sou imaturo? Se
sentimento de culpa. É minha culpa, né, Senhor? Não aconteceu por causa da minha culpa. Não deu certo em 2021 por causa da minha culpa. O ímpio está prosperando em meia dor, em meia angústia, e eu nada acontece. É minha culpa, é minha culpa. E o Senhor está dizendo para você: não é sua culpa, é porque eu trabalho no tempo certo. O ímpio pode até se alegrar, porque Deus é Deus Ele ama pessoas, Ele ama relacionamento. A chuva e o sol está para todos, mas o relacionamento íntimo é para os fiéis, é para os filhos, é para quem é amigo de Deus. Deus revelou os seus milagres para Israel, mas na hora de falar: Deus, eu estou contigo, Israel falou: gente, não quer entrar na terra prometida, não. O Senhor falhou com nós. Tem gigante, tem gigante, tem gigante. E Deus falou: não entra. Machucaram o coração de Deus, viram tanto milagre. Agora Deus fala: mas para Moisés, eu revelei os meus segredos. Entendeu? Para Moisés eu revelei os meus segredos. Você pode não estar vivendo o que você deseja, mas tem segredos de Deus no seu coração. Não segredos que vão simplesmente ficar ali guardados, mas no tempo certo você sabe que o seu filho, que a sua filha, que o seu esposo, a sua esposa vão ter um encontro com o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, então profetiza. E veio a mim a palavra do Senhor, então profetiza. E nós vamos ver do capítulo 1, versículo 1, olha só que coisa tremenda. Em algumas versões vai dizer assim: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel? Deus dá uma palavra para Ezequiel, e ele começa a declarar ao povo, perguntando: o que é que vocês estão pensando em tempo de guerra, em tempo de luta, falando de coisas que eu não mandei, dizendo coisas que eu não coloquei dessa maneira. Porque o mais interessante de discernir o tempo que eu estou vivendo é saber o que Deus pensa com clareza. Porque se você fala algo e não é aquilo, sabe o que acontece? Frustrações. Você começa a condenar pessoas. A gente começa a usar a palavra de Deus e até matar pessoas. Que pensais? Uma frase interessante: podemos fingir ser diferentes do nosso coração por um curto período, mas rapidamente ele reassumirá o controle e editará as nossas ações. Veja que Deus está perguntando o que é que vocês estão pensando. Eu acho muito interessante isso de Deus. Ele começa aqui, ó. O que é que vocês estão pensando? O que está tendo na mente de vocês? Porque se não é Cristo, o que é que está governando a tua mente? Porque isso vai dar todo sentido para a tua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23 dirás: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Eu chamo você a atenção nesse dia a sondar o teu pensamento. O que é que tem, como eu vou dizer melhor, Senhor?
O que é que tem tomado conta da tua mente diária? O que você tem pensado todo dia? Porque você nem observa. Parece que não tem, você parece que não está vendo, mas alguém está te olhando e aquilo que você está pensando está sendo reproduzido através das suas atitudes. Podemos até dizer que é crente, mas o que está aqui na mente só está sendo visto. O que é que vocês estão pensando? Isaías capítulo 26, versículo 3 vai dizer: Tu, Senhor, é lindo demais, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti. Entendeu? Irmão, você pode ter um carro do ano. Sabe aquele carro que você entra, você só fala para ele: me leva. Se você não tiver paz e uma mente de Cristo, você mata o primeiro que tiver na rua. Você pode ter uma casa linda, cheirosa, aquela de Hollywood que a gente sonha, com a piscina em casa, que nesse calor, aleluia. Aquela piscina maravilhosa que você olhará para ela e dirá: Senhor é Deus. Mas se você não tiver paz, sua casa é um inferno. Nem a mosca vai querer entrar dentro da água. E é forte, se a mosca não quer. Deus está dizendo para mim e para você a importância de ter a mente de Cristo. Paulo vai dizer a Timóteo sobre os falsos mestres e os profetas. Eles tinham uma mente pervertida e privados da verdade. Irmãos, quando não pensamos como Cristo, quando nossa mente, não é que você fica 24 horas assim: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Ele é santo. A sua atitude, o seu jeito de fazer, o seu jeito de falar, até de fazer comida, aleluia, irmãs. Irmãos foram curados hoje, irmão. A comida vai ser maravilhosa amanhã, aleluia. Oh, aleluia, irmãos. Escuta aí o clamor dos servos do Senhor. Aquela pia, irmã, fica tranquila, porque aquela pia não vai ser mais a mesma. Deus está movendo os varões desse dia. Profetiza. Colossenses capítulo 3. Paulo diz à igreja de Colossos. Veja que na igreja de Colossos, a deusa era Cibele. Uma deusa chamada Cibele, é o nome da santa. E no culto para ela, era um culto de novidades. Veja bem, não estou dizendo para a gente não fazer congresso, festa, faz mesmo. Faz mesmo. Se você não convida muita gente na sua casa, não. Convida eu e mais uns 5, aleluia. Mas faz festa. Viu? Faz festa. Devagarzinho, mas faz festa. Mas não precisa de novidades, não. Porque no culto da Cibele, da deusa Cibele, cada um vinha com uma coisa: filosofia, gnosticismo, judaísmo misturado, cristianismo misturado, sabe assim? Tudo uma mistura. Um sincretismo religioso, e sabe aquela coisa? Jesus, eu amo. Emanjá, amo. Você ama tudo. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Fará toda a diferença na sua vida. E Paulo vai dizer assim: olha, Cristo é o cabeça, viu, igreja de Colossos? Não é a Cibele, não é os conceitos dos homens. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não está só, não anda desgovernada. A igreja tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Acho interessante que ele vai dizer assim, ó, em Colossenses capítulo 3: pensais
nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Eu fiquei impactada quando eu li. Pensais nos objetivos, entendeu? Propósitos, princípios, não nas coisas terrenas. E eu achei interessante a colocação de objetivos para o alto, coisas para a terrena. Porque coisas passam. Passa ou não passa? Lembra da bênção que você estava pedindo para Deus aquele ano? Já recebeu, já está pedindo outra. Lembra? Agora intimidade. Você fala a língua estranha hoje, você quer falar amanhã, você quer falar depois, você quer falar com seguro. Aleluia. Falar com Deus é lindo demais. Vamos continuar. Olha que lindo que o Senhor vai nos dizer. Vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel. Primeiro ele vai dizer assim: o que é que vocês estão pensando? Agora ele está falando o que é que vocês estão profetizando, falando em Israel. Então, primeiro ele vem falar o que vocês estão pensando. Sabe por que eu acho interessante essa colocação que o Espírito Santo colocou na minha mente? Porque aquilo que a gente pensa, a gente acaba falando. A gente materializa. O Senhor está dizendo quanta coisa veio da sua mente que não era nem para vir. Não usamos discernimento, não tivemos domínio próprio, falamos e agora a gente está caçando a palavra para voltar. Já foi, não volta mais. E se não foi vinda do Senhor, já matou a pessoa, já feriu a pessoa, já foi. O Senhor está dizendo aqui, pessoas que são se autodizem ser autoridades para falar em nome de Jesus. Os israelitas se achavam, sabe assim, que estavam no topo, que eram melhores do que qualquer pessoa da terra. Eu aprendo com o Senhor que o nome de Jesus, que o sangue de Jesus tem autoridade. Tem. Não precisa de mim e de você. Tem autoridade. Porque Deus assim fez. Mas na nossa vida tem autoridade se eu e você tememos ao Senhor. Se eu e você temos o Altíssimo como nosso Senhor. Agora, se eu e você não temos, se vivemos uma vida de qualquer jeito, podemos falar em nome de Jesus quantas vezes quiser, não terá efeito nenhum. Deus afirma, ele vai dizer o que eles estavam falando. Os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes ficaram embotados. Uvas verdes, ele está falando aqui de pecado. Está dizendo assim, essa frase está dizendo assim, nós estamos passando por essa situação por culpa dos nossos pais. E por culpa dos nossos pais, que nós estamos passando por isso, parece que as coisas estão se agravando mais ainda. Deus está dizendo, paremos de culpar A e B e C. E olhamos para nós, para poder discernir o tempo, profetizar a palavra e gerar vida. Precisamos voltar para o Pai e se consertar. Precisamos voltar para o Pai. É necessário voltar para o Pai. Acho lindo duas coisas maravilhosas. Antes de passar o Jordão, se não me falha a memória, antes de passar o Jordão, Deus disse para Josué: santificai-vos o povo. Gente, santificai-vos para passar o... Fala da natureza. Fala de questões que você às vezes não tem o domínio. Santificai-vos hoje.
Isso é, hoje, porque você vai para casa, vai pensar, vai refletir, vai dizer, você não vai dizer para Deus, Deus, eu pequei por... Não, você tem entendimento, calma, respirou e vai dizer, Deus, é minha culpa. É assim que Deus quer em você. É, Deus, não é culpa do pastor, não é culpa da pastora, não é culpa do líder, não é culpa de... É minha culpa. Está assim na minha casa por minha culpa. Ou não está assim na minha casa, não é por minha culpa, Senhor. Começou essa situação, a pessoa. Ser sincero ao Senhor fará toda a diferença para aquele que profetiza a palavra de Deus. Ele vai dizer que, colocando culpa em outras pessoas de situações que eram para ter se resolvido simplesmente. Então Deus, ele começa a falar. Deus afirma, vivo eu, diz o Senhor Deus. Vê, Deus começou falando com eles o que vocês estão pensando e o que vocês estão falando. Deus começa dizendo para você, arruma aqui dentro. Para não destruir lá fora. Conserta aqui. Para não destruir lá fora. Entendeu como que é? A nossa mente, entendeu como é importante a nossa mente estar em Cristo? Entendeu como é importante a nossa mente ser conduzida por Cristo, irmã, minha amiga, meu irmão, entendeu como é importante? Entendeu como é importante, irmão, a nossa mente estar em Cristo, porque nós somos capazes de mudar a história ao nosso redor. E Deus diz, vivo eu, diz o Senhor Deus. E eu acho lindo como Deus começa a arrumar a casa. Como Deus começa a mexer com a mente deles. Vivo eu. Deus está falando de vida. Não sou o Deus dos mortos. Aliás, não sou um Deus morto. Sou um Deus vivo. Sabe o que eu vejo aqui? Até aqui eu vejo o amor de Deus. Deus olhando e falando assim, eu estou vivo, filho. Eu estou vivo, filha. Tudo que está acontecendo, você está achando que eu estou distante, te abandonei, te deixei. Não, eu estou vivo e estou presente. Eu estou vivo e estou presente. Hashtag, coloca no Face. Deus está vivo e está presente. Jesus, você é lindo demais. Aí ele continua, porque Deus é assim, continua. Deus explica, todas as vidas são minhas, tanto do Pai como do Filho. Pega essa, Brasil. Aleluia. Entendeu? Tanto o seu filho como o seu pai, como a sua mãe, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Jeremias vai dizer assim, quem pode conhecer o coração do homem? O Senhor conhece e esquadrinha o coração do homem. E ele continua. Acho lindo, Romanos capítulo 14, versículo 8 ao 9. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Somos dele, para a glória dele. E ele continua dizendo, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Eu acho que tem uns que leria só até a parte que Deus falou que ele é vivo. Essa parte não, porque aí diz assim, não, Deus, mas você é amor. Aí Deus chega dizendo, aquele que pecar, vê, ele não passa a mão na cabeça, ele não fica rodeando, porque o nosso Deus não rodeia. Aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Deus é um Deus de relacionamento. Veja que Deus fala, aquele que pecar, pagará com a própria vida. Mas nós vamos ver que Deus, ele é justo,
juiz. Deus não fica lá em cima e dizendo, vou matar. Vou matar a Cris. É hoje. Vou matar. Não, Deus não fica assim lá de cima, não. Deus não é macumbeiro. Deus é justo juiz. Olha o que ele diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se... De Deus não se... Entendeu? Ele te ama, dá discernimento, dá fruto. Você pode comer os frutos do Espírito, mas Ele está falando para você e para mim. Ninguém zomba de mim. Ele continua. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Cuidado. Aqueles que conhecem a Cristo, batizado com o Espírito Santo, batizado na água, fala língua estranha, canta, adora, faz e acontece. Conheceram a presença de Deus. E aí agora estão dizendo, Jesus é uma farsa. Jesus é um mentiroso. Esse negócio foi fantasia inventada pelos cristãos. Jesus é verdadeiro e a Bíblia vai dizer, ai daquele que se levantar contra ele. Ele é vingador. Ele vai dizer também, cuidado, aquele que blasfema contra o Espírito Santo. É lindo ouvir que Deus é vivo e que Ele está trabalhando. Mas eu quero só te informar uma coisa. Nosso Deus é longânimo, mas Ele é justo juiz. Justo juiz. E ele continua falando. Eu acho interessante porque termina esse ponto 3 e ele vai dizer assim: a palavra de Yahvé, o Senhor Deus. Ezequiel, ele firma a dizer, a palavra que veio a mim não é minha, a palavra que veio a mim é de Deus. Dói, parece que não é boa, mas veio de Deus. E ela tem o seu fim e um propósito. E o propósito é de levar eu e você para perto de Deus e não para distanciar. No 4, eu coloquei também algo aqui. O que eles profetizavam neste tempo estava gerando morte para o futuro. Deus dá características de um ser humano justo. Por que eu coloquei isso? Porque eles estavam dizendo que os pais, a situação que eles estavam vivendo era culpa dos pais. Então, por isso que eles não estavam se colocando em arrependimento. E quando eu não me arrependo, quando eu não confesso e quando eu não deixo, eu causo problema em outras gerações. Homens e mulheres de Deus, porque não se arrependeram, não se colocaram na presença de Deus, nós vamos ver filhos aí, delinquentes, com problemas sérios. E eu veja bem, irmãos, eu não estou culpando os pais. Eu só estou dizendo que muitas das nossas atitudes têm levado as nossas gerações a padecer pelas nossas atitudes. Quem sabe o seu filho não é cristão, sua filha não é cristã, seu marido não é cristão, mas Deus está dizendo, seja Cristo andando na terra, sem palavras, muitas vezes sem dizer nada, mas seja um cristão andando na terra, porque um dia o Senhor vai dizer, lembra do meu servo Jó? Lembra de Abraão, lembra de Isaac, Deus vai dizer, tem testemunha dentro da tua casa, é você, irmão. E ele começa a dizer, vai falar sobre alguém que é um justo. E ele vai começar a dizer que é a pessoa que está longe da idolatria. É uma pessoa que não vive no meio de pecado. É uma pessoa que é dentro de casa, ele honra a esposa. Olha, ele vai falar até de sexo. Que não abusa, que não mata, machuca. E com perdão de crianças aqui,
Mas ele vai falar que tem relações com mulher durante as regras, que era errado, irmãos. Olha como Deus cuida. De como é que você cuida da tua esposa. Ei. De como é que você cuida do teu esposo. Ei. Um lar ajustado é um lar que não vai ter goteira sobre os filhos. Provo. O rei Davi, por ter feito o que fez, deixou o teto da casa dele tudo furado. Aí eu falo para você, filho dele, o primeiro, abusou sexualmente da filha. O segundo matou o próprio irmão. E também queria o trono dele. O outro também queria o trono dele. O teu relacionamento íntimo, o teu relacionamento com a tua esposa tem muito a ver no mundo espiritual. Atinge também os teus filhos. Porque Deus cura você para curar outros, entende, amigos? Não somos, Deus não nos fez para ser uma redoma. O que afeta um, afeta todos. O que afeta um, afeta todos. Josué vai falar sobre a história de Ai, a cidade de Ai. Percebe que Deus também vai mandar eles se santificarem na cidade de Ai. Mas era para eles ter vencido Ai. Mas Cã queria as coisas que não era dele. Foi lá e roubou as coisas que era para dar para o Senhor. E aí quando ele fez isso, a Bíblia não diz assim, não começa a dizer, Cã pecou, Cã fez isso. Não, Deus começa a dizer, estou irado com Israel. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu faço afeta outros. Primeiro Deus falou assim, todos têm que se santificar. Mas foi só um que pecou, por que todo mundo Mas foi só um que errou, porque todo mundo... Porque somos um. Efésios capítulo 4 vai dizer que a unidade verdadeira vem do alto, não vem da terra. Porque da terra nós somos unidos até onde o que é bom para você é bom para mim. A hora que não for, olha, cada um vai para a sua terra. Mas a unidade verdadeira vem do alto, é Cristo em nós. Oh, Jesus, e é tantas coisas aqui. E Deus continua dizendo, se os pais recorrerem a Deus e acatarem seus desígnios, passarão a invocar as suas bênçãos sobre os seus descendentes. Ele começa a falar, e eu vou rapidamente para nós não nos determos mais, mas ele começa a falar sobre o filho que peca, sobre o pai que peca, e ele vai dizendo para cada um, eu acho lindo de Deus, e eu convido você a ler este capítulo. Ele vai dizendo para cada um ele vai falando as consequências, as atitudes para ser arrumada, entendeu? Antes de Deus dar vitória, Ele quer que a gente coloquemos a casa em ordem. E Ele vai falando para cada um, e Ele vai dizendo que Ele é enfático em dizer, se você se arrepender, você viverá. Se você pecar, você morrerá. Mas ele vai dizer o que me chama a atenção, já no capítulo 21, versículo 21, a conversão do ímpio. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. E eu acho lindo, não se fará recordação de nenhuma das suas ofensas que cometeu por causa das atitudes corretas que passou a exercer, ele viverá. Deus está dizendo aqui, ele começa a falar qual é a característica do justo.
Depois ele vai falar do pecado do pai e do filho. Depois ele chega aqui e ele vai dizer assim, olha, se converter, viverá. Se o ímpio se converter, viverá. E ele continua dizendo, e aqui isso me deixa impactada. Ele vai falar no 24, 23, 24, ele vai falar sobre o justo. Olha, parece que Deus, o que aconteceu com o Senhor? Porque ele vai dizer assim, se porém, deixa eu achar aqui para vocês ficarem. É o 24, tá bom? Se porém um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas práticas abomináveis dos ímpios, deverá ele viver? Deus faz uma pergunta. Eu e você que estamos na igreja, que adoramos, que cantamos, que profetizamos, que pregamos, que somos adoradores, dizimistas, ele está dizendo isso. Se um de nós sairmos da igreja, não quero mais Jesus, quero ficar no mundo, quero viver a minha história, quero ser feliz. Ele está dizendo, pode ir, tranquilo. Nenhum dos seus possíveis atos justos serão levados em conta. Sabe o que Deus está dizendo? Você fez, não vai ser lembrado. Irmãos, olha o que Deus está falando. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Irmão, parece contraditório, não é? Olha, você lutou, ficou 70 anos na igreja. E aí você resolveu sair, foi para o mundo. Aí Deus falou, tá. Aí o ímpio que aceitou Jesus ontem, vai para a glória. Aceitou Jesus, se converteu dos seus pecados e hoje está na glória. E você e eu que ficamos 70 anos na igreja, morre hoje e hoje mesmo você vai para o inferno. Parece confuso, não? Você está entendendo qual é a importância e qual é a responsabilidade de ser cristão? Não é só conhecer o tempo, discernir o tempo que eu estou vivendo. Não é só profetizar. Você tem aliança com Deus. E a minha e a sua aliança não é baseado em qualquer sentimento. A nossa aliança com Deus não é baseada em sentimento, mas é baseado em palavras e propósito e princípio. E Deus está dizendo assim, ó, não se engane, viu? E aí eles vão dizer assim, Senhor, olha o que eles vão dizer, teu caminho não é justo. Olha que eles vão, não, teu caminho não é justo, quer dizer que nós fizemos, e ainda vai para o inferno, e aquele lá que não fez nada, vai, tome a sua cruz. Segue-me. Tome a sua cruz. Segue-me. E Deus continua dizendo, Israel, você persiste. 2 vezes Israel está dizendo para Deus. E Deus está ouvindo o que Israel está falando. Veja, tem momentos que nós devemos profetizar vida, mas Deus está ouvindo Israel profetizando, dizendo, o caminho de Deus não é perfeito. Quando nós estamos fora, não temos mais temor do Senhor, a gente culpa a Deus e os homens. O caminho de Deus não é perfeito e eu estou assim por causa dele. Quando não é mais o Espírito Santo que nos guia, a gente culpa a mulher, culpa o marido, culpa o filho, culpa todo mundo, até o presidente, os cachorros do presidente. Se tiver gato, culpa os gatos do presidente, culpa todo mundo. Mas não para nos observar. E começamos a culpar a ele também. E Deus está dizendo bem claro, ora, então o meu caminho é injusto? Ó, casa de Israel, 29. Ou antes não são os vossos caminhos que são injustos? E ele vai terminando. Por isso eu mesmo
os julgarei, e a cada um de vós, segundo vossos próprios caminhos. Deus está dizendo, Ele é amor, e Ele tem um propósito na sua vida, mas Ele lida com pessoas obstinadas, com julgamento, com juízo, com ira. Então pergunta a Deus, será que é eu? Será que é o inimigo? Ou é o Senhor que está parando eu? Porque às vezes a gente acha que é o diabo que não está deixando a gente vencer. E Deus não é o diabo, é eu que estou parando. Porque os orgulhosos eu não deixo entrar na minha presença. Não prospera, não consegue ir. Porque a questão não é a prosperidade financeira da terra. A questão é prosperidade espiritual. E nós vamos terminar, ele vai dizer, lindo, Deus é riquíssimo em misericórdia. O que é isso? Vinde depressa, se arrependam de todas vossas transgressões. É um Deus que escuta o pensamento, sabe o que você tem falado na rua, no mercado, na cidade, sabe o que você tem dito por aí, e está dizendo ao final desta mensagem, vinde a mim, vinde depressa, Deus está dizendo, tenho pressa, convido a igreja para ficar de pé, vinde depressa e arrependei-vos. Vinde depressa, não é para ter uma chave. Vinde depressa, não é para ter um cadeado. Vinde depressa e se arrependei. Vinde depressa, é o chamado do Senhor. Vinde depressa, minha noiva. Vinde depressa, diz o Senhor. Livrai-vos de todos os erros e maldade que praticais. Olha, ele começa a dizer, vinde. E ele vai nos instruindo como viver. Porque você vai vir para permanecer. Ele está te chamando para você vir depressa para permanecer. Criar em vós um coração renovado. Deus está dizendo, como Paulo diz para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Desperta. Não deixa morrer o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo morra, mas estou dizendo que o Espírito Santo está falando comigo e com você para arrumar áreas da nossa vida. E a gente deixa para lá. E aquela área parece que o Espírito Santo não tem mais controle. Você começa a dizer, como às vezes as pessoas dizem aí fora, ele me ama assim mesmo, eu nem sinto mais angústia. De repente é porque o Espírito Santo já falou tanto, e agora ele não fala mais. Porque o fim das vossas malignidades vão lançar vocês na perdição. E ele diz, porque vocês querem morrer eternamente, ó casa de Israel. A pergunta é, vocês querem morrer eternamente? Porquanto não tenho prazer na morte de quem quer que seja, afirma o Senhor. O Senhor não tem prazer na tristeza, na sua dor, em perca. O Senhor, Ele sofre com você, Ele sente com você. Ele não tem prazer em ver você como está. Mas Ele está dizendo, convertei-vos, pois, e vivei. Convertei-vos, pois, e vivei. Salmo 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Vinde depressa, diz o Senhor, e as palmas louve a Ele.